E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Eu acho que todo mundo que é fã de Berserk já sabe que o mangá vai retornar, e eu mesmo já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. E embora muita gente tenha ficado contente com a notícia, isso também causou muitas preocupações em muitos fãs da obra. Mas afinal, será que isso é uma boa ideia? Será que essa obra-prima vai ser arruinada pelo amigo e os assistentes do Miura? Nesse vídeo aqui eu quero falar disso com vocês. Pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Berserk é uma verdadeira obra-prima, tanto em roteiro quanto em arte. E toda essa magnificência da obra se deve ao grande empenho do autor. Isso se deve à grande paixão dele com o seu próprio trabalho. Miura era um gênio do desenho e da escrita. E além disso, ele era altamente motivado a fazer o melhor trabalho possível. Tanto é que ele passou mais de 30 anos publicando Berserk, de tanto cuidado que ele tinha em fazer do seu mangá o mais perfeito possível. Mas será que aqueles que vão produzir Berserk daqui pra frente vão ter esse carinho todo? Eles vão ter todo esse zelo para fazer Berserk com toda a calma e dedicação do Miura? Ou eles sequer vão ter a capacidade de escrever e desenhar tão bem o mangá? Bem, esses questionamentos estão sendo feitos pelos fãs e são questões bem pertinentes. Isso leva ao último grande questionamento. Berserk deveria mesmo continuar pelas mãos de outras pessoas? Bem, galera, falando primeiro sobre a questão da qualidade, eu acho que a obra não vai ter a mesma qualidade de antes. E isso porque, por mais que os assistentes se esforcem, eu não acho que eles vão conseguir replicar com perfeição o traço do Miura. E uma evidência disso é que nem o próprio Miura achava que eles eram 100% capazes disso. Tanto é que ele criou outro mangá só para treinar os seus assistentes para aí sim eles poderem desenhar mais Berserk. E na época do falecimento do autor, esse processo de treinamento estava incompleto. Então, falando pela perspectiva do desenho, é bem provável que a arte tenha uma decadência, que pode ser muito ou pouca. Eu acredito que vai ter uma decadência na arte não só pela limitação dos assistentes em copiar o traço do Miura, mas eu acredito que agora o mangá vai estar muito mais suscetível a pressões externas. Isso significa que a equipe pode ter muito mais peso nas cobranças de velocidade e frequência da publicação. E como a gente sabe, até mesmo o gênio desenhista que era o Miura precisava de tempo para manter o nível do desenho. Tanto é que a obra tinha vários hiatos, e ele conseguia segurar a onda da pressão porque ele era um mangaka muito renomado e etc. E talvez os assistentes e o amigo dele não tenham o mesmo respeito por parte da indústria. Então, se a equipe tiver mais pressão no sentido de prazo, a arte não vai ter toda a lapidação necessária para manter a qualidade que a gente conhece. E outro ponto é que Berserk era a obra da vida do Miura. E por considerar a obra da sua vida, ele não se importava em passar a vida construindo ela. Mas provavelmente nem o amigo dele e nem os assistentes dele têm esse pensamento. Eles devem ter seus próprios sonhos e projetos. Isso significa que eles provavelmente não estão dispostos a gastar vários anos de sua vida, talvez quase uma década, só para terminar essa história, por mais respeito que eles tenham pelo autor e pelo trabalho. Então, no que diz respeito à arte do mangá, ela pode decair tanto pelas limitações da equipe, quanto pela falta de tempo que talvez eles tenham para lapidar o desenho. Claro que isso pode não acontecer, não sabemos, mas é um risco relativamente alto. Outro ponto em que podemos ver alguma decadência é no roteiro da história, na qualidade do storytelling, na produção das cenas e etc.
Como a gente sabe, a pessoa que vai estar à frente da história do projeto é um amigo do Miura, para o qual ele contou o que aconteceria no mangá. Mas galera, o Miura não contou cena por cena e nem diálogo por diálogo. Isso significa que por mais que essa pessoa saiba do grosso do que vai acontecer, ele vai carecer de muitos detalhes sobre a construção de cada cena, como diálogos e coisas assim. E ele vai precisar preencher essas lacunas de alguma forma. E nisso tem grandes chances de perdermos algumas essências de alguns personagens, alguns detalhes na trama que gerem furos e coisas assim. Ou seja, o que eles vão fazer é pegar um grande quebra-cabeça com peças faltando e de alguma forma vão ter que criar peças para conseguir juntar tudo. E isso pode ser bem feito ou mal feito, não tem como saber. Em resumo, tem uma grande chance de essências da história, como sua arte fenomenal e seu roteiro quase perfeito, serem perdidas. E isso não é porque a equipe é incompetente, mas é porque eles simplesmente não são o Miura, e essa história é do Miura, cheia da essência dele, entendem? Nós lemos mais de 300 capítulos de uma história que tinha toda a essência desse autor, tanto no roteiro quanto no desenho. Então uma quebra disso pode ser um impacto muito grande que inclusive pode estragar a experiência. E para fãs que realmente amam muito a obra, isso pode ser bem ruim. E é por isso que tem muita gente tão preocupada com isso. De todo modo, se vocês querem saber a minha opinião, eu sempre estive bem dividido sobre essa questão. Por um lado, eu quero saber o fim da história, mas por outro lado, eu sinto que no fim das contas eu nunca vou saber plenamente o final, já que os meios para esse final, por mais que se aproximem do que seria o original, jamais vão ser o original. Eu diria então que 49% de mim quer que a história seja finalizada, mas 51% ainda acredita que a história criada por Kentaro Miura foi finalizada no momento em que ele se foi. Mas de todo modo, uma coisa é certa, se for para a história ser finalizada, esse jeito que estão fazendo é o melhor possível. A história sendo finalizada por uma equipe que tem todo o respeito pela própria história e pelo autor. E com essa equipe sabendo o máximo possível sobre o fim que o autor queria. E no fim das contas, embora eu esteja dividido, como muita gente tá, no fundo eu ainda tô sim ansioso para o que está por vir e torço muito para que dê certo. E essa é a minha opinião sobre esse assunto, galera. Agora eu queria saber de vocês. Vocês preferem que Berserk seja terminado ou acham que a história deveria ter ficado do jeito que estava? Vocês estão confiantes na equipe que vai finalizar a obra? Digam aí nos comentários a opinião de vocês. E bem, é isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima, galera!